Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade de Ipiranga. Primeiramente, gostaria de agradecer por vocês estarem aqui conosco e trazer um recado muito importante. A partir da próxima semana, essa preleção ela mudará de sábado às 17 horas para terça-feira às 19 horas. Contamos com vocês, esperamos que estejam aqui conosco também. Não esqueçam já de ativar o sininho, as notificações e seguir o nosso canal, compartilhar com os amigos, para que vocês continuem acompanhando as nossas preleções dos animais e todas as outras. Segundo convite é para que vocês conheçam o CEF pessoalmente, levem seus animaizinhos até lá. O trabalho com os animais ocorre todo domingo às 11 horas. O CEF fica localizado em Ipiranga, na rua Jorge Moreira, 115. Então, fica o convite para que vocês vão até lá, nos conheçam. E agora, para a gente iniciar, peço também que vocês se mantenham em um lugar tranquilo e que separem o recipiente de água que será magnetizado ao longo dessa preleção para vocês e para os animaizinhos também. Hoje, a nossa preleção será sobre honrar pai e mãe e ela começará em alguns instantes. Olá, eu sou Luiz Pereira e é mais uma vez um prazer que eu venho aqui nesse espaço virtual do CEF para refletir um pouco sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. O tema da nossa preleção de hoje é como honrar pai e mãe com amor e discernimento. Como sempre, antes de nós fazermos as reflexões, eu quero fazer uma breve elevação para que possamos nos sintonizar melhor. Assim, vamos pensando somente em coisas boas, em pessoas que amamos, em momentos felizes. E é com esses pensamentos, com esses sentimentos, que vamos começar agradecendo. Agradecendo aos bons espíritos que nos acompanham e, em especial, aos nossos mentores que nos apoiam nessa caminhada evolutiva que fazemos nesse plano material. Vamos também agradecendo aos espíritos que se unem em comunidades, em fraternidades, espíritos desencarnados, para ajudar a outros espíritos que precisem de algum tipo de ajuda. Em homenagem a esses espíritos, nós oramos. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, vamos agora nos sintonizando com as esferas crísticas para poder agradecer a espíritos do porte de Maria, que foi mãe de Jesus, como do próprio Jesus. A Maria vamos agradecendo pelas bênçãos de amor e paz que envia para toda a humanidade. A Jesus, vamos agradecendo pelos seus ensinamentos, pelos exemplos que nos deixou quando aqui esteve encarnado. Vamos agora nos sintonizando com o nosso Pai Maior, Ele que é Criador desse universo, Ele que se manifesta em todo tempo e em todo lugar, e que, portanto, está aqui manifesto em tudo que nos cerca, incluindo a nós mesmos. Como uma forma de materializarmos o nosso amor e o nosso agradecimento, vamos oferecendo a Ele a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentações, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como eu tinha dito no início, o tema da nossa preleção de hoje
honrar pai e mãe com amor e discernimento. Eu quero fazer as reflexões baseadas nos ensinamentos de Jesus, que chegou até nós através dos seus evangelhos. É importante que nós tenhamos a consciência que precisamos ler, estudar, refletir sobre aquilo que está escrito nos evangelhos, porque numa leitura rasa nós acabamos por tirar conclusões apressadas, conclusões erradas daquilo que Jesus nos trouxe. Em especial, hoje, na segunda leitura, isso vai ficar bem claro. E por isso, né, que nós devemos estudar o Evangelho, mas sem fazer uma leitura rasa, sem deixar de fazer uma leitura crítica daquilo que nós lemos, para que não tiremos conclusões erradas. Então vamos lá. A primeira leitura que quero fazer está em Mateus, capítulo 15, versos de 3 a 9. Jesus, então, dizendo: é porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Pois disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Nessa leitura, Jesus faz uma crítica bastante contundente ao costume da época utilizado pelos fariseus e saduceus, de não ajudarem seus pais, dizendo que já faziam, né, de seus bens um apoio, ajudando a manter o templo, a manter os serviços do templo, e por causa desses donativos, eles se sentiam, então, desobrigados a ajudar os seus pais. Jesus critica, então, esse costume, chamando claramente de hipócritas, porque eles deixavam de cumprir um dos mandamentos mosaicos, que é a quinta das 10 leis mosaicas. Honrar pai e mãe seria a quinta lei. Então, eles deixam de cumprir a quinta lei dos 10 mandamentos, justificando que toda a ajuda que poderiam dar aos seus pais já deram, né, para a manutenção, para os serviços do templo. Deixando claro aí, né, a hipocrisia daqueles que têm, né, essa justificativa. A segunda leitura é uma leitura bastante polêmica. Vamos a ela. Mateus também, só que capítulo 10 agora, versículos de 34 a 39. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim,
E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achará sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Bom, nessa leitura, a gente fica meio surpreso quando lê pela primeira vez, porque Jesus, que é considerado o príncipe da paz, ele da paz e do amor, né? Ele diz que não veio trazer a paz, mas a espada. E que todo aquele que ama o seu parente mais próximo, seja um filho, filha, pai ou mãe, mais do que a ele, não é digno dele. E isso, né, nos traz uma certa surpresa, porque como assim? É que, na verdade, Jesus está usando a espada aí como um símbolo de, de consciência, para que nós honremos os nossos pais de maneira correta. A espada aí está como sendo utilizada como um símbolo de corte moral, de corte de hábitos e valores que nos afastam do bem, que hábitos e valores que, se seguidos, nos fazem ser cúmplices de erro. Em outras palavras, Jesus está nos dizendo que nós devemos honrar os nossos pais da maneira correta. Que sim, nós devemos e devemos fazer todo o possível para dignificar as nossas raízes, honrar as nossas raízes, mas fazer isso da forma correta. Jesus está nos dizendo que honrar pai e mãe não é ser conivente com o erro deles, não é aceitar injustiças ou abusos provenientes dele, não é manter silêncio, sendo cúmplice de um erro, não é, permitir que tradições se sobreponham ao amor, à justiça, à paz. Honrar pai e mãe é ser obediente naquilo que é correto. É praticar a paciência, a tolerância, quando necessário com os nossos pais. É principalmente demonstrar gratidão, oferecer auxílio material, fornecer nosso tempo para aqueles que deram a sua atenção e o seu tempo quando nós precisávamos dessa atenção e desse tempo. Então, nessa segunda leitura, Jesus nos diz para que façamos a prática da honradez, mas de maneira correta. Que honrar os nossos pais é também ser melhor que eles.
naquilo que nós percebemos neles. Honrar, se nós pesquisarmos em dicionários, significa obedecer aos nossos pais, respeitar os nossos pais, dignificar os nossos pais, agradecer os nossos pais, assisti-los quando necessário. Sim, tudo isso está correto. Mas, como já coloquei, não significa ser conivente, ser passivo, ser até cúmplice do erro, daquilo que é moralmente, eticamente errado. Muitos, então, confundem o que é honrar pai e mãe. Muitos têm dificuldade em honrar um pai que o abandonou quando criança ou adolescente. Ou honrar uma mãe que foi negligente no seu papel de mãe. Mas a ideia do honrar pai e mãe não requer que sejamos cúmplices, coniventes, complacentes, omissos com o erro. Honrar pai e mãe é respeitar as nossas raízes, demonstrando a nossa gratidão por aquilo que nós percebemos que devemos ser gratos. Porque mesmo que não encontremos motivos para sermos gratos, nós temos que lembrar que foi através dos nossos pais que estamos agora encarnados. Então, no mínimo por este feito, nós temos que ser gratos. E mesmo quando nós temos diferenças com relação ao pensar, ao sentir, ao fazer de nossos pais, porque na nossa consciência atual nós percebemos erros, defeitos, problemas até graves de caráter, nós devemos ter a consciência que devemos honrar os nossos pais. Mas honrar como? Honrar só porque através deles podemos estar agora encarnados? Sim, mas também, principalmente, porque através dele nós percebemos como não agir, como não ser, como não sentir aquilo que é danoso para a nossa evolução. Como eu também já coloquei, honrar os nossos pais significa também sermos melhores que eles. Seja naquilo que eles forem bons, seja naquilo que eles forem ruins. De uma forma ou de outra, nós devemos seguir o conselho de Jesus, na primeira leitura que fiz, e honrar os nossos pais. E assim respeitar a quinta lei mosaica.
respeitar os nossos pais, obedecer os nossos pais naquilo que for justo, dignificar, assistir, agradecer, naquilo que pudermos. Honrar da maneira correta. E naquilo que, na nossa percepção, é errado, é ruim, é nefasto, nós temos que honrar também procurando não ser, não praticar o errado, o ruim, o nefasto. Ou seja, honrar seguindo a definição do dicionário, naquilo que for bom, e honrar também naquilo que não for bom, sendo melhor do que os nossos pais foram ou são em sua manifestação na matéria. Ou seja, a ideia é honrar da maneira certa, da maneira que nos ajude a mais ser, a evoluir bem. Isso tem a ver também com o conceito de família espiritual e família material, família terrena. A família terrena nem sempre faz parte da nossa família espiritual. A família terrena, a família que nós temos na matéria, é só um laboratório, um campo de aprendizado para que possamos exercitar o amor, a paciência, possamos validar as nossas consciências que obtivemos lá nos planos menos densos, verificar nossos aprendizados, espiar as nossas falhas. Então, a família terrena tem o seu papel. Agora, a nossa família espiritual é o grupo de espíritos, é a tribo de espíritos que evolui conosco o tempo todo. Então, honrar a família terrena é nós amarmos, porque a ideia do encarne é aprender a amar de verdade, sem condições, sem necessariamente ser omisso, conivente, complacente, cúmplice até do erro. Honrar os nossos pais, a nossa família terrena, é sermos melhor naquilo que pudermos na manifestação nesse plano material. Quando eu consigo alcançar ganhos concessionais, que podem até se refletir em ganhos materiais, neste plano, eu estou honrando o meu pai, eu estou honrando minha mãe. Ou seja, respeito a, a prática da paciência, da tolerância, a prática da gratidão, a assistência aos nossos pais, isso é honrar os nossos pais, de fato. Mas o honrar também é sermos melhores do que eles foram, naquilo que pudermos.
Por isso que devemos sempre honrar os nossos pais, independente de qualquer diferença, independente de qualquer visão diferente. Porque faz parte do nosso aprendizado, quando na matéria, viver e conviver e aprender com essas diferenças. Porque o amar, como Jesus nos ensinou, deve ser incondicional. Amar sem nenhum tipo de condição. Então, eu amar as minhas raízes, as minhas origens, faz parte dessa prática de amar. Se eu tivesse a consciência de praticar o amor para com meu pai, para com minha mãe, sem condições, eu vou estar honrando meus pais. A gente precisa lembrar que o amor é diferente de gostar. Então eu devo amar meu pai, eu devo amar minha mãe, mesmo que não goste de suas atitudes, de suas ações, da sua forma de ser, de perceber o mundo. Eu não gosto, mas o gostar não é amar incondicionalmente. O gostar é, é um amor menor que requer reciprocidade. Eu só gosto de quem gosta de mim. O amor que Jesus pediu para que nós praticássemos e aprendêssemos a manifestar o tempo todo é o amor incondicional. É um amor que não requer nenhum tipo de retorno. E é por isso que nós devemos honrar os nossos pais sempre, mesmo quando temos diferenças com eles. Nós temos que, então, ter isso bem claro, que devemos honrar os nossos pais, praticando o amor incondicional com eles, mas com discernimento, justamente para não sermos omissos, para não sermos complacentes, para não sermos coniventes, para não sermos cúmplices do erro. Amar sem condições facilita essa prática da honradez. Facilita termos a paciência, a tolerância necessária. Facilita nós respeitarmos naquilo que precisa ser respeitado em nossos pais. Facilita nós praticarmos a assistência material, mesmo quando julgarmos que eles não merecem essa assistência. Mas, por amor incondicional, nós devemos honrar. Como também ser o melhor que pudermos ser. Então, é com essa consciência que eu queria, então, quero, né, que a gente termine essas nossas reflexões, lembrando que a prática do amor incondicional é a chave para que possamos honrar nossos pais com uma facilidade maior. E que honrar nossos pais deve ser feito com consciência, com o discernimento correto, para que nós possamos evoluir melhor sem levarmos conosco
as misérias que os nossos pais apresentaram para conosco. É isso. Vamos fazer então agora as nossas vibrações finais para que possamos agradecer este momento de reflexão. Assim, vamos juntos nos sintonizando com as esferas espirituais para agradecer o apoio que tivemos, que nos ajudou a nos manter concentrados, focados nas reflexões que aqui foram feitas. Que possamos, então, no nosso dia a dia, honrar os nossos pais da maneira correta, praticando o amor incondicional, para que possamos honrar com o discernimento correto. Para materializar o nosso agradecimento por este momento de reflexão, vamos vibrando muita paz e muito amor para todos aqueles espíritos espalhados por esse plano material que precisem de algum tipo de ajuda. Que essas energias que estamos irradiando, projetando no espaço pelo nosso pensar e sentir, possam de alguma forma ajudar a esses espíritos que se encontram em momento de dificuldade. Para concluir este momento de reflexão, vamos mais uma vez oferecendo ao nosso Pai a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então, que a paz e o amor de Jesus possa sempre estar conosco em nossos corações e mentes. Que assim seja, até a nossa próxima oportunidade.